Saudações a todos, chamo-me Ali José Santos Caetano, sou planificador físico, ambientalista e especialista em SIG e vamos dessa forma dar a sequência à elaboração, ou seja, o nosso estudo com vista ao mapeamento de áreas suscetíveis às inundações, tendo como caso de estudo o distrito de Maracuene. Nas aulas passadas tivemos a possibilidade de elaborar as variáveis que foram pré-selecionadas utilizando as fontes bibliográficas encontradas na página web e outros artigos científicos e dissertações. Então, dessas variáveis foram selecionadas a variável de ipsometria, declividade, uso de cobertura de solo, precipitação e a própria geologia. Sendo assim, são 5 critérios. Então, a aula de hoje resume-se no cálculo desses pesos que vai nos permitir fazer a integração das mesmas variáveis. Então, a integração das variáveis foi fundamentada, ou seja, foi selecionado utilizando o método hierárquico de processos. O método hierárquico de processos, vulgarmente conhecido por AHP. Então, esse método nos permite fazer o cálculo, trabalhar com várias variáveis, nos permite fazer a integração das mesmas variáveis e atribuir ou perceber até que ponto um certo critério é relevante em relação aos outros. Então, essa relevância pode-se ver através dos pesos na qual nós iremos calcular aqui. E além disso, com análise hierárquica de processo, é possível perceber até que ponto o seu cálculo deu, ou seja, é consistente. A consistência que estaria a falar de os seus resultados são altamente credíveis para o seu próprio estudo. Poderemos perceber através da razão de consistência e o índice de consistência. Então, para podermos fazer esses cálculos, é necessário com que nós tenhamos a primeira matriz, chama-se matriz de julgamento. Então, essa matriz tem lá certos números, que são os tais valores que nós iremos colocar no âmbito do preenchimento das nossas tabelas, e tem a definição, ou seja, o que significa cada número e a sua própria explicação. Então, de uma forma rápida, poderíamos colocar os certos números que o SET definiu como os números principais e cruciais para a utilização, ou seja, o trabalho ou emprego da análise hierárquica do processo HPI. Então, os números seriam o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Percebem algo? Aqui não coloquei os números pares, então dessa forma poderia colocar aqui o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, esses números pares funcionam também como se fossem números complementares que também poderiam ser usados, ou seja, são valores intermediários. Então, o que acontece? Aqui na definição, nós poderíamos encontrar, quando encontramos o critério 1 ou quando colocamos o 1 num certo número, estaríamos a falar daqueles critérios de igual importância. E esse critério funciona quando tivermos dois critérios iguais, ou seja, essa parte diz respeito à explicação. Então, além disso, o valor assim que é o valor 3 seria pouco mais importante e funciona quando um critério é um pouco mais importante que o outro. Então, além disso, já temos dois critérios preenchidos. Vamos para o critério 3, que seria muito mais importante, e temos o critério 7, que seria muito mais importante. O critério 7 seria bastante importante. O critério 9 seria extremamente importante. E temos esses que seriam os
valores intermediários. Valores intermediários. Logo depois dos cálculos vão perceber como é que esses mesmos critérios, como é que esses valores podem ser empregos nesses estudos. Então, aqui funciona quando um critério é muito mais importante que o outro para o objetivo. Aqui funciona quando um critério é bastante importante que o outro. Então aqui temos um critério que seria um critério extremamente importante que o outro. Então esse ponto nós também teríamos podem ser utilizados também. E a explicação, os valores, a definição e a própria explicação já vem emprego, ou já foi a nossa primeira tabela, já foi concluída. Geralmente essa tabela pode se encontrar na página web, mas nós preferimos colocar aqui com vista a saber-se como é que essas mesmas tabelas funcionam. Então essa será a tabela que vai nos ajudar a definir, a aplicar ou a preencher os nossos cálculos. Então logo após o preenchimento dessa tabela, nós iremos prosseguir com a nossa próxima fase, que será a elaboração da matriz de comparação pareada. Então, logo após o preenchimento da nossa primeira matriz, ou seja, a nossa primeira tabela que vai nos ajudar, o preenchimento da nossa matriz de comparação pareada, que é exatamente essa, vamos prosseguir com o preenchimento. Importa referir que essa tabela nos proporciona a termos a segunda matriz, que é uma matriz normalizada, e com base nela poderemos ter aqui os que são os pesos que vamos usar na integração das mesmas variáveis dentro do ambiente SIG. Então a organização baseia-se nos critérios que nós selecionamos lá, que nós elaboramos ao longo das nossas aulas, como o caso do mapa da elevação. É só colocar a elevação desse lado, também elevação desse lado, declividade desse lado, uso cobertura de solo, aqui também uso cobertura de solo, precipitação, geologia e por fim temos o total. Então aqui não há nenhum problema, é só organizar tal como está feito aqui. Então nós temos que olhar que alguns critérios são similares em termos da conexão, tanto para cima como para baixo, e alguns critérios não são similares. Por exemplo, a elevação com a elevação é similar, mas a elevação com a declividade não é similar, a elevação com uso de cobertura de solo não é similar. Mas nós devemos procurar preencher essa mesma tabela com vista a termos os nossos resultados aqui na parte inferior, que diz respeito ao total dos cálculos que nós iremos fazer. Então, para tal, poderíamos sugerir com que o preenchimento dessa forma pode ser feito de uma forma automatizada, de uma forma bem rápida, tal como queremos fazer agora. Primeiro, iremos segurar a essa tabela e vamos ver o que a tabela diz. Por exemplo, para o valor 1, diz que na definição são de igual importância, ou seja, nós colocamos igual importância quando encontramos dois critérios iguais. Os dois critérios iguais que nós temos aqui, por exemplo, temos a elevação
e a elevação é o mesmo critério. Então, a sua interseção ou a sua interseção, assim que seria exatamente aqui. Então, nós poderíamos colocar o valor 1. Também faremos com a mesma coisa com a declividade. Temos a declividade aqui, temos a sua interseção aqui, a sua conexão exatamente aqui. Então, colocamos 1. O uso cobertura do solo, temos aqui o nosso uso cobertura do solo, né? Temos nosso uso cobertura do solo que está conectado exatamente aqui com o uso cobertura do solo da parte superior. Então seria aqui a precipitação desse lado, a precipitação desse lado também poderíamos colocar 1. A geologia desse canto e a geologia também desse canto, então preencheríamos o 1. Então só se coloca esses números quando temos critérios iguais, ou seja, declividade é declividade, a elevação é a elevação, uso cobertura do solo, precipitação e precipitação, geologia e geologia. Então, logo após o preenchimento dessa parte, nós vamos prosseguir com os nossos preenchimentos de outras partes em que falta. Então, o nosso estudo aqui é identificar áreas suscetíveis à fragilidade ambiental, ou seja, o mapeamento de áreas suscetíveis às inundações, assim que é no distrito de Maracuene. Então, nós devemos ver a relevância que cada critério traz para o nosso estudo em relação ao outro critério. Então, essa parte é feita de uma forma minuciosa, com ajuda em algumas pessoas especialistas que trabalham muito mais nessa área, entre outros. Então, eu trago aqui alguns valores que poderiam nos ajudar a preencher, como o caso de a elevação, entre a elevação e a declividade. Qual seria o critério mais relevante? Estamos a trabalhar com o critério elevação, então vamos nos basear exatamente no processo de elevação. Então, seria elevação, poderia colocar um valor intermediário, por exemplo, 4, que está entre pouco importante e muito importante. Ele não é pouco importante, mas também não é muito mais importante. Está nessa mesma transição. Então, poderia colocar o valor 4 aqui. E aqui, entre a elevação e o uso de cobertura do solo, poderá perceber que a elevação para o estudo de áreas suscetíveis a inundações é pouco mais importante em relação ao uso e cobertura do solo. Então, eu poderia colocar o número 3. Agora, para a precipitação, colocaria a elevação é também um número intermediário, está entre pouco mais importante e muito mais importante em relação para áreas suscetíveis, para um mapeamento de áreas suscetíveis à inundação em relação à precipitação. Poderia colocar o número 4. E para a elevação e a geologia, eu diria que a elevação é também um valor intermediário entre pouco importante e muito importante. Eu diria que poderia colocar o valor 4. Significa que a elevação não é pouco mais importante, mas também não é muito mais importante para o mapeamento de áreas suscetíveis à inundação em relação à geologia. Então, conseguimos perceber que já preenchemos essa parte e automaticamente podemos preencher essa parte. Então, para podermos preencher essa parte, é muito simples. O que nós fazemos? Poderíamos colocar igual, pegaríamos o nosso primeiro critério e dividiríamos pela elevação. Porque o que acontece? Essa descrição de elevação com declividade, elevação com uso de cobertura do solo, elevação com precipitação, elevação com geologia, é a mesma coisa que elevação com declividade, elevação com uso de cobertura do solo, elevação com precipitação e com a geologia. Então, uma vez que já preenchemos desse lado, é só colocar ao contrário. Porque aqui se é 4, suponhamos que seja 4 dividido por 1, que deu 4. Então aqui nós já vamos colocar 1 dividido por 4, que vai dar 0 ponto alguma coisa. E aqui também, se é 3, significa que é 3 dividido por 1. Então aqui nós vamos colocar 1 dividido por 3. Já temos o 1 aqui, dividido por 4, é só colocar, ok, já deu um valor. Também farei o mesmo, pegaria o 1 dividido por uso de cobertura do solo e daria meu outro valor. Aqui também faria a mesma coisa, 1 dividido por 4,
faria a mesma coisa, dava meu valor. Aqui também 1 dividido por 4 e daria o meu valor. Então, aqui no final eu calcularia a soma. Poderia colocar igual, escreveria soma, clicava 2 vezes e pintava até no último ponto e ok. Então, o somatório de tudo isso é igual a 2,008. Então, conseguimos perceber que automaticamente ao preencher aqui, preenchemos também desse lado. Então, o nosso próximo passo é preencher aqui. Uma vez que aqui já foi preenchido, então nós vamos começar a preencher desse lado. O que eu faço? Aqui seria a declividade e o uso cobertura de solo, que é aqui. Significaria, eu poderia dizer o seguinte: a declividade poderia trabalhar com valores intermediários. Eu colocaria o 2, ou seja, o 2 está entre igual importância e pouco mais importante, ou seja, eu diria que a declividade não é de igual importância que uso cobertura de solo, mas também não é pouco mais importante que uso cobertura do solo, ou seja, a declividade tem uma certa relevância para o mapeamento de área suscetível à fragilidade ambiental, que não é de igual importância que uso cobertura de solo e também pouca importância que uso cobertura de solo. Então colocaria o 2. Aqui, como expliquei antes, poderia colocar o 4, tal como vem a explicação desse lado, e poderia colocar o 4 também. Então, aqui faço a mesma coisa, coloco igual. Então, coloco esse 1, deixo esse valor de cima, coloco porque estamos a trabalhar na segunda coluna, na segunda casa. Então, poderia colocar 1 dividido por esse 2 aqui. Tenho o meu primeiro resultado. Aqui faço a mesma coisa. Pego esse 1 dividido por 4. Tenho o meu resultado. Faço a mesma coisa. O 1 dividido por geologia daqui. Tenho o meu resultado. Calcularia a soma. E viria até aqui. E ok. O meu resultado deu 666. Então, já ao percebe-se que já foi calculada a segunda coluna da declividade. Então vamos para a coluna de uso cobertura do solo. Começamos a calcular começando daqui, precisamente nesse ponto. Ou seja, eu aqui poderia colocar o valor 3. Eu diria o seguinte, que o uso cobertura do solo é pouco mais importante para o mapeamento de áreas suscetíveis à inundação em relação à precipitação. E aqui eu poderia colocar o valor 3 também, com a mesma justificativa que eu trouxe exatamente aqui. Então, aqui faria o mesmo, colocaria 1 dividido por esse 3, deixo outros números. Aqui colocaria o 1 de novo, dividido por esse número e colocaria ok. Depois faria a soma disso, partindo até aqui, ok. Tenho o meu resultado. E aqui poderia colocar um número decimal. Poderia colocar, por exemplo, um valor que está entre o 1 e o 3, mas também não é um número concreto, é um número decimal. É possível também colocar, não é que tem que se basear nesses mesmos números. Eu poderia colocar 2,5, 4,3, 6,6, 7,8, assim sucessivamente. Então, esses são os tais valores intermediários. Então, aqui poderia colocar na faixa de 1 dividido por 2. 1 dividido por 2, que deu 0,5. Então, aqui faria a mesma coisa. Clicasse aqui, dividia esse por esse e tenho o meu resultado e faço a soma. Então, automaticamente já preenchi aqui e desse lado também já preenchi. E ok. Então, essa tabela chama-se matriz de comparação
pareada. Por quê? Nós calculamos ou fizemos a comparação de par a par das variáveis que nós selecionamos. Quais serão as pares, por exemplo, desse ponto e esse ponto, esse ponto e esse ponto, esse ponto e esse ponto, ou seja, essa variável e essa variável. Então, essa comparação que nós fizemos chama-se comparação pareada. Então, por si só, a matriz já é denominada matriz de comparação pareada. E muito obrigado. Vamos dar seguimento ao nosso vídeo.